Você sabe, o que mais me deixa estarrecido é a cara de pau dessas pessoas pregarem que Jesus está voltando e dizer conhecer a Bíblia e fazer um negócio desse. Porque eles estudaram tanto, dizem eles, são bacharel em teologia, doutor em ciência da Bíblia e ensina que Jesus está voltando. As pessoas acreditarem, né, é até admissível, porque muitos são ignorantes, não leem a Bíblia, não estudam, não pesquisam, não vão atrás de procurar na raiz, né, da origem da Bíblia, o hebraico, o latim, o grego, e vão comendo, né, as bolotas que enfiam goela abaixo. Porque em Mateus 24:34, para eles que são tão estudados, estudaram tanto, fizeram faculdade de teologia e não conseguem conjugar os verbos. Porque em Mateus 24:34, se não me engano, se é que a minha Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém que eu uso, está escrito Jesus dizendo aos discípulos: eu lhe asseguro que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Isso é o que está escrito em Mateus 24:34. Jesus dizendo. Então, se Jesus está dizendo, eu lhe asseguro, ele está dizendo isso para alguém. E é para os 12 que estavam com ele no Monte das Oliveiras, assentado. Então, se você ler Mateus 24, do 1 até o último versículo, você vai entender. Porque em Mateus 24, os discípulos chegou em particular a Jesus e disse assim: Senhor, diz a nós quando será tudo isso e que sinal será da tua vinda e do fim do mundo. Só que quando eles falam mundo, entendam, mundo na Bíblia nem sempre é o cosmo. Existe o mundo ecumene e o mundo aion. Então, quando Jesus disse, eu lhe asseguro que não passará esta geração, ele está falando para qual geração? Ou como está na Bíblia de Jerusalém, para qual era? A era vindoura, século 21, ou a geração presente, a geração em que ele viveu e que os discípulos dele estavam com ele. Então, eles são tão estudados e não conseguem conjugar o verbo e ver que o verbo está no presente e não no futuro. Então, quando eles dizem, está escrito, Jesus disse, olha, não passará esta geração, eles já estão futurizando. Eles não acreditam que Jesus estava falando para aquela geração, e Jesus estava falando para aquela geração qual ele viveu. E ele está falando com os 12 discípulos dele, não estava falando com a igreja, mesmo porque a igreja ainda não existia naquela época, não existia igreja. Tá bom, meus amados? Então, leia um pouquinho mais, estude aí, estude um pouquinho, pesquisa. Hoje nós temos formas de pesquisar, tá bom? Em Lucas 14, Jesus disse para Caifás, em verdade te digo que tu verás o Filho do Homem assentado à direita do Pai vindo na nuvem de glória. Nuvem de glória, vim em nuvem de glória, meus queridos, tá? É uma linguagem de figura própria dos judeus da época, e eles entendiam isso. Quando Jesus disse, verás o Filho do Homem vir em nuvem de glória, significava, você vai ver os juízos de Deus sobre esta nação. E Caifás entendeu tanto que ele rasgou as roupas e disse, blasfema. Jesus foi mandado à cruz pelo que ele falou no Sinédrio, que ele era Deus. E Caifás disse, não precisamos de testemunha. Ele blasfemou. Ele se comparou a Deus. Ele não se comparou a Deus, não, irmão. Ele era Deus. Ele é Deus. Tá bom?
Então, vir em nuvem de glória é uma linguagem de figura própria dos judeus. E os judeus entendiam. Então, vir em nuvem de glória é juízo de Deus contra uma nação. E o juízo de Deus foi contra Israel, começando na Judéia. E ele disse: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Por quê? Os montes não vão ser destruídos no juízo de Deus, irmãos? Não, porque o epicentro do juízo de Deus era contra aquela nação. E foi no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém. Então, meus irmãos, vim em nuvem de glória é uma linguagem de figura própria dos judeus, e eles entendiam: Jesus não vai voltar porque ele não pode voltar, tá? Ele não pode. Desculpa a todos que acreditam, mas leiam, entendam a Bíblia. Não passará esta geração, o verbo está no presente, o verbo não está no futuro. Então não vamos futurizar as passagens da Bíblia para ganhar dinheiro. É o que eles fazem. Estudaram tanto e esqueceram de aprender a conjugação verbal e fazer uma interpretação fidedigna da palavra. Eles falam tanto em exegese e pregam tanto heresias, né? Porque exegese é a interpretação fidedigna de um texto, e eles não usam a interpretação fidedigna de um texto. Eles usam a heresia para enganar os tontos, os incautos, os desavisados, porque eles são doutores, e o povo acredita. Doutor da mentira, doutor do engano. Deus abençoe e acredite em Deus, não no homem.